atividade de geografia falando sobre meios de transportes e comunicação, no livro Apis, páginas 169, 170 e 171. Então vamos falar sobre os meios de transporte e comunicação. Teve uma mudança muito grande, né? Desde o século passado, com os crescimentos da cidade, tá? Principalmente no século 21, que teve uma grande parte por causa do avanço das tecnologias, tanto da comunicação quanto do transporte, tá? Então, houve um crescimento nessa área. Porque conforme vai crescendo as cidades, vai tendo um crescimento de transporte também. E com isso nós precisamos mais de tecnologias para a nossa comunicação, tá? Porque as cidades vão aumentando, vai ficando mais difícil, né, a gente se comunicar. E aí então precisa de novas tecnologias também. Assim, devemos estar atentos a rápidas transformações na forma de nos comunicar para entender como as cidades crescem e se relacionam umas com as outras. Antigamente, o que acontecia? Não tinha o telefone celular. Os telefones eram somente em cabines telefônicas, né? Quem vai lembrar muito disso são os mais velhos. As cabines telefônicas que a gente tinha que ir no posto telefônico para ligar, né? Para lugares fora. Então, os telefones eram fixos. Então, não tinha como você ligar para outra pessoa na estrada. Então, ó, vejam que antigamente, ó, 1957, a estrada, né, era pequena, não tinha quase lugar, ó, aqui era um vilarejo, né, e no mesmo lugar, ó, olha como teve a mudança em 2014, olha o vilarejo, já se formou uma cidade, acabou com as plantações, né, com a mata. Então, conforme vai crescendo as cidades, então vai mudando, né, as tecnologias, o transporte, a rodovia. Olha como era e como ficou, né? Para as mercadorias chegarem ao consumidor, o campo e a cidade devem estar ligadas pelas redes de circulação. O que seria isso? Então, ó, o campo e a cidade devem estar ligados pela rede de circulação. O que é essa rede de circulação? É por onde passam os meios de transporte. É só pela rede de circulação que precisa estar ligado o campo e a cidade? Não, pelas redes de comunicação também. É por onde as pessoas trocam informações. Então veja, um está ligado ao outro. Eu preciso ligar. O homem da cidade liga para o homem do campo para pedir a mercadoria, tá? Então, veja, para a mercadoria chegar no consumidor, então o consumidor tem que ligar para o produtor, que é o homem do campo. E para essa mercadoria chegar ao consumidor, ele precisa do quê? De um meio de transporte, ele precisa de um local que é a rodovia também, né? Então, um está ligado ao outro. Então, para que as mercadorias cheguem, né?
ao consumidor através do campo e da cidade, eles precisam de rede de circulação e rede de comunicação, que um está ligado ao outro, tá bom? No Brasil, podemos destacar 4 principais meios de transporte. Podemos destacar 4 principais meios de transporte. Quais são? O rodoviário, que está dentro dele carro, caminhão, ônibus e moto. O ferroviário, que são os trens, que são os metrôs. O aquático, que são os navios, barcos, e os aéreos, que é os meios de transporte aéreo, meio de transporte aquático e os meios de transporte rodoviário e ferroviário, certo? Então, esse aqui são os meios de transportes que usamos aqui no Brasil, né? As rodovias, as ferrovias. Aqui em Rio Preto passa o trem. Aqui nós temos a rodovia Washington Luiz, BR-153, né? Tem a outra também. O aquático. Aquático nós temos aqui, né? Em volta de São José do Rio Preto, os grandes lagos. E aéreo, que nós temos o aeroporto também. Vejam, então, nós temos aqui em São José do Rio Preto todos esses meios de transporte que passam por aqui, certo? Agora vamos à atividade. Observe as fotografias que mostram grandes mudanças e responda à questão a seguir. Olhando aqui, o que vocês veem de diferente? Aqui, antigamente, era uma estrada pequena, né, que passava um carro para cá e o outro ia para lá. Temos mata, né, um pequeno vilarejo. E o que aconteceu aqui agora, em 2015, 2014? Houve o quê? A duplicação da rodovia. Ficou uma rodovia de pista dupla. Olha, se vocês olharem bem, né? É a rodovia de pista dupla, de um lado vai, do outro vem, certo? Então, se tornou uma rodovia de pista dupla. Teve um alargamento na pista. Olha aqui, se eu for olhar, essa pista toda largou, né? Seria mais 2 pistas, uma só que vai e a outra só que vem. Que mais? Houve a construção do quê? Do viaduto que passa aqui, tanto essa quanto essa, para poder fazer o quê? Para poder fazer um retorno, para ir para as cidades. Que mais? Houve o desmatamento. Olha quanta mata tinha, né? Houve o quê? O desmatamento para a construção dessa duplicação dessa rodovia. Aqui já tinha um pouco um vilarejo. Então, o que aconteceu? Se tornou o quê? Uma urbanização, né? Transformou esse vilarejo em cidade. Olha aqui, tá? Então, houve urbanização que a gente fala. Então, houve a cidade, um aumento de uma cidade. E o que aconteceu mais? Veja o tanto de veículo que nós temos aqui e olha o tanto de veículo, como aumentou, as cidades, aumentou os carros, então, consequentemente, houve um aumento de veículos, certo? Então, vamos lá. Aqui é isso que eu falei.
Então, teve a duplicação da rodovia, né? A construção do viaduto, das pontes, ó, porque a ponte ela vai ligar um trajeto ao outro, ó, certo? Então, para quem vem aqui e quer voltar, ó, eu tenho que dar a volta para pegar aqui. A mesma coisa esse, eu quero vir para cá, eu tenho que dar a volta e chegar aqui, certo? Para voltar, fazer um retorno. O desmatamento, ó, e a urbanização, olha como ficou grande a cidade. E mais veículos, olha quantos veículos tem, né? E aqui antigamente se usavam poucos veículos, eram poucas as pessoas que tinham veículo. Agora aqui, o que permanece igual? A rodovia, né? O restante mudou. A rodovia permanece com a finalidade do quê? Logicamente, da circulação de veículos. Veículos automotores. Os veículos automotores, eles são quem? Caminhão, ônibus, moto, carro, né? Olha aqui, ó. Permanece os rodoviários, carros, caminhões, ônibus e motocicletas. Tanto é que aqui também tem um caminhão, um ônibus, ó. Certo? No município onde você mora, qual é o meio de transporte mais utilizado pela população e qual é o mais utilizado para o transporte de mercadoria? Aqui em Rio Preto, né, usa muito carro, o ônibus, né? Agora, mais usado pela população é o ônibus. Depois, eu acho que vem o carro. E o transporte de mercadorias, o mais usado é o caminhão, tá? Certo? Então, agora vamos para a página 170. Como as pessoas se locomovem e se orientam no dia a dia? Então, agora nós vamos ver como elas se locomovem, como elas vão de um lugar para o outro. Conheça melhor alguns meios de transporte. O carro ou automóvel é um meio de transporte individual. Então, nós temos o transporte individual e o coletivo. O carro ou automóvel é um meio de transporte individual, ou seja, ele é propriedade particular e transporta poucos passageiros, quando comparado aos coletivos. Além dos carros, as pessoas costumam usar o ônibus para se deslocar em muitas cidades brasileiras. O ônibus é um meio de transporte coletivo, ou seja, é geralmente de propriedade pública ou de uma empresa e transporta muitos passageiros de uma vez só, por isso que é coletivo. São muitas pessoas. O carro, no máximo, você leva 5, né? Aqui você pode levar de 40, 45 pessoas, certo? Outra opção de transporte coletivo é o metrô. O metrô, ele chega com mais rapidez ao seu destino, evitando transtorno de trânsito, que é o caso lá de São Paulo, que é usado o metrô no Rio de Janeiro, em cidades grandes, né? Olha lá, no Rio de Janeiro esse aqui, ó. No estado do Rio de Janeiro em 2016. Em São Paulo também existe um metrô, tá? E ele ajuda o quê? A evitar tanta poluição.
ajuda a diminuir o movimento de transporte nas rodovias, né? Nas estradas, com ônibus, carro, tá? Além disso, ele colabora para melhorar a qualidade, olha lá, ó, a qualidade do ar na cidade. O metrô, ó, como é importante o metrô, um meio de transporte que não polui a atmosfera. Então, ele ajuda a atmosfera a não ir poluição para o ar. Em diversas localidades do país, existem rios que podem ser usados como estradas. Na região amazônica, por exemplo, os rios são importantes vias de circulação. Por eles navegam embarcações que transportam pessoas, alimentos, remédios e outras mercadorias, tá? Aqui no estado de São Paulo também, né? O rio ou o mar é um meio de transporte que trazem as cargas também, né? Para os portos, trazendo alimentos, mercadorias e várias outras coisas, tá bom? Você já andou de ônibus no município onde você mora? Sim, já andei várias vezes de ônibus, né? Já viajei de ônibus também. Agora 4, aí aqui é resposta pessoal de vocês, tá bom? Na 4, aponte os aspectos positivos do metrô com meio de transporte. Então, olha aqui, ó. Melhora a qualidade do ar. É meio de transporte, não polui a atmosfera. Ele é rápido, ó. É rápido. Melhora a qualidade do ar. É um meio de transporte que não polui a atmosfera. Então, ó, é rápido, não polui a atmosfera, tá? Agora aqui, você já utilizou um barco para ir de um local a outro? Em caso afirmativo, consulte uma experiência aos colegas e ao professor. Aqui é resposta pessoal. Então, por exemplo, a Pro já andou, né, de balsa. Vocês já ouviram falar em balsa? Então, a balsa, quando estava em São Sebastião, para ir a outra cidade, Ilhabela, você tem que ir de balsa. É um tipo de barco que leva pessoas e carros de um lugar ao outro, tá? Então, aqui vocês vão colocar se vocês já foram de um local para o outro de barco, certo? A Pro já foi. Eu não vou colocar aqui, porque aqui vocês que vão colocar a de vocês, tá? Então, vamos lá. Página 171. Além das redes de transporte, a cidade e o campo também se integram a vários outros lugares do mundo pelas redes de comunicação. Então vejam, além de transporte, né? Nós temos as redes de comunicação, que são formadas por meios de comunicação, como jornais, revistas, rádios, televisões, telefone, fax, e-mail, carta, internet e redes sociais. Então, quais são os meios que a gente tem, né, de comunicação? São os meios, nós temos os meios de transporte, meios de comunicação. Os meios de transporte são carro, ônibus, né? Os meios de transportes aéreo, ferroviário, rodoviário e aquático.
E agora as redes sociais, nós temos jornais, os meios de comunicação, jornais, revistas, rádio, televisão, telefone, fax. O fax é muito usado em escritórios, e-mail. A carta, nós já não estamos usando muito o correio. Por quê? Porque a gente tem e-mail, a gente tem a internet, as redes sociais. Então, aqui o correio, ele ficou utilizado mais para fazer entregas de transportes, né, de mercadorias, certo? Aqui vocês estão vendo uma comunidade ribeirinha de índios, Tapajós Arapiuns, tá? Olha aqui, eles têm uma rádio comunitária. Então, olha lá, o índio tá mexendo nas tecnologias, né? E o outro com o microfone, mexendo na internet para fazer a rádio deles, certo? No campo e na cidade, vocês vê muito na televisão, está passando, né? Tá fazendo muita propaganda sobre a internet no campo, que dá para você pegar o celular, através do celular lá, né? No campo, que é difícil, agora está conseguindo. A internet. Então, cada vez mais as redes sociais e internet, os meios de comunicação, está indo para o campo, tá bom? Em relação aos meios de comunicação que você conhece e utiliza, responda. Quais você usa para se comunicar com as outras pessoas? Ah, isso é fácil, né? Olha lá, nós temos o quê? O telefone celular, temos a internet. A internet está dentro o quê? O e-mail, aplicativos, as redes sociais, que é o Instagram, Facebook. Que mais que vocês se comunicam com outras pessoas? Os meios de comunicação que você conhece e utiliza. Que o celular é através do quê? Do aplicativo. Nós temos quem? O WhatsApp, que é esse que nós estamos, fazendo, né? Pelo o TikTok, que vocês conhecem, o aplicativo. Então, nós temos vários, né? Agora aqui, quais você usa para obter informações? Então, para obter informações, ele quer saber. Aqui, usa para se comunicar. Então, quando eu quero saber alguma informação, eu vou na internet, eu vou no Google, tá? Sites de busca e pesquisa. Então, aqui dentro da internet, eu vou em sites para buscar e pesquisar algo que eu quero. Outra para obter informação é a TV, é o jornal, né? Na televisão, quando passa o Jornal da Noite, na Record, no SBT. A rádio também nos traz informação, né? Tem o horário da noite, né? E além disso, na parte de música também ele nos traz. Nós temos também a rádio repertoriando aqui em Rio Preto, né? Que tem um horário para os alunos também. As revistas traz informações? Também traz informações. Os jornais, né, da cidade e vários outros.
Você conhece pessoas que moram longe em outros estados ou país? Então, aqui ele quer saber se mora em outro estado ou país. Eu coloquei que sim, né? Eu acho que vocês também conhecem algum parente, alguma pessoa amiga que mora em outro estado ou país. Aqui vocês vão responder de acordo com o que vocês conhecem. Como você se comunica? Através de celular e de redes sociais, né? Converse com os colegas e a professora sobre os seguintes aspectos. Como um morador da área rural obtém informações sobre a cidade? Olha, através de rádio, através da televisão, né? E como o morador da cidade obtém informações sobre o campo? É através do quê? De telefone, de internet, da mesma forma, né? Então, através o repórter, por exemplo, vai lá no campo fazer uma entrevista, fazer uma matéria, o povo da cidade também fica sabendo. Então, tanto o povo da cidade quanto do campo fica sabendo através de rádio, televisão e o telefone e a internet, tá bom? Você acredita que as formas de obter informação e de se comunicar mudaram com o passar dos anos? Sim, e muito, né? Com o passar dos anos, teve a mudança de tecnologias, né? Então, as tecnologias, o desenvolvimento foram mudando com o passar do tempo, né? Então, olha, antigamente não tinha internet, só tinha o telefone com fio. E através das tecnologias começou o telefone celular, começou o computador, a mudança, né? Computador. Então, houve muitas mudanças nas informações, para obter informações. Hoje está muito mais fácil, mais rápido e a informação acaba sendo praticamente na mesma hora. E antigamente demorava muito mais para se obter uma informação, certo? Então, essas foram as atividades de hoje para sabermos sobre um pouco mais sobre os meios de transporte e de comunicação, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.